belíssimo e fundamental trabalho sempre da nossa eterna musa, Elza Soares. 12:14, temperatura de 29 graus aqui no alto do Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Mais uma semaninha bonita começando, tá um belo dia lá fora, então vamos aproveitar e curtir a semana. E a gente já começa também dando mais uma dica para vocês que devem, por favor, comparecer hoje às 7 da noite, é isso? Eu já tô aqui no estúdio com a escritora Cris Lisboa, que lança hoje aqui em Porto Alegre, Tem um Coração que Faz Barulho de Água. Prazer te receber aqui, Muito Cris. prazer, adorei estar aqui, adoro essa música, quero falar que eu amo essa música da Tulipa, cantada pela Elza, já é um sonho. É lindo, né? É lindo. Então, bom, já vou começar te perguntando, eu sei que a música tem um papel fundamental, assim, no teu processo criativo, né? Como é que tu lida com isso na tua história? Eu ouço música o tempo todo, eu sou do interior, sou de Uruguaiana, então é muito normal acordar e ligar a rádio e já ir fazendo as coisas ouvindo rádio e, enfim, eu tenho uma escola de escrita criativa que chama Go Writers. E eu tenho uma única regra inquebrável, todas as outras são quebráveis, que é escreva todos os dias. E não necessariamente tem uma finalidade específica, né? Sim. E eu escrevo o tempo todo, todos os dias. E quase sempre eu tô ouvindo música. E eu comecei a perceber que eu incorporo. E aí eu coloco entre aspas, ó, mas o que eu tô escutando, e aí daquilo vai dar uma ideia. E o dia que eu reuni isso, eu percebi que tava um livro novo. Olha, e é o que chegou agora, então, né? Nascendo, né? Exatamente. Novamente. E também, né? Falando, enfim, ainda nessa questão musical, tem ainda o Felipe Cato, né? Também, que mostra que também tá tudo misturado junto, né? O Felipe, nós somos muito amigos, e quando eu reuni esses textos, eu fui conversar com ele, tô num processo que ele tá me ensinando a fazer música, eu tenho encomenda de música de um monte de amigo. E aí eu falei, Fih, eu tenho essas coisas aqui. E ele começou a ler e falou, isso é lindo, e mandou uma carta. E a carta dele virou a orelha do livro. A orelha do livro. Que legal. E vem cá, Cris, o que tu traz agora? É o 7º livro, assim, tipo, ok, já há muito tempo já consolidado, assim, mas cada lançamento é uma super aventura, assim, eu imagino, assim. Que aventuras tu traz, né, no melhor sentido da palavra, assim, nessa nova publicação? Eu acho que lançar livro é o que a gente pode fazer nesse momento, assim. Acho que espalhar afeto, espalhar amor é o que a gente consegue fazer de muito revolucionário, de resistir e coexistir com os outros. E esse 7º livro, ele tem... Acho que pela primeira vez eu assumi que eu escrevo poesia. Eu ficava um pouco no meio do caminho. Tu tinha um certo receio, nossa, assim, mas né? poesia! Diria o veríssimo poesia numa hora dessas. Acho que agora eu assumi, então tá, é poesia, é isso. E quando eu comecei a chamar uns amigos para ler alguns trechos, a gente fez um canal no YouTube e o livro inteiro vai ser lido. Olha que legal. E aí, quando eu ouvia a Fernanda Takai lendo o livro, e parecia música. Aí eu acho que tá, é poesia, entendi. Acho que é a primeira vez que eu me arrisco. Sim, tem que, né, primeiro bater em ti, assim, realmente, assim, porque, claro, imagino, sofre várias né, influências e referências externas, assim, né, e talvez seja isso também de, tipo, nossa, realmente faz sentido isso que estão me contando, e que às vezes a gente reluta um pouco, né, do sentimento em cima de tudo isso. E demora para assumir, demora para entender, e agora eu já tô confortável, assim, tô feliz. A capa, o título e a capa são de uma artista plástica que chama Rita Weiner. Eu adorei esse título. É maravilhoso, eu já né? te digo, o título já é uma poesia, na verdade. Assim, só essa frase a pessoa já fica ligada, assim, nossa, quero mais, né? A Rita tem um Instagram onde ela publica as obras dela, e onde ela postou esse, eu olhei, mandei uma mensagem pra ela e falei, Rita, eu quero que seja a capa do meu livro, eu mudo o título do meu livro agora, pra que essa obra seja a capa. E ela me deu, então ficou um amor, né? E começando a turnê de lançamento finalmente por Porto Alegre, né? Claro, é de Uruguaiana, mas é tudo junto, né? Como é que vai ser essa turnê? Vai, o Brasil inteiro, depois o exterior também. Eu morei muito tempo em São Paulo, fiquei 11 anos em São Paulo. Então eu fui Uruguaiana, São Paulo praticamente direto. Eu voltei a morar em Porto Alegre agora faz pouco tempo, então acho que é a primeira vez que eu novamente assumo que eu escrevo poesia, que eu moro em Porto Alegre, eu fico muito tempo fora dando aula, mas eu moro aqui, minha casa é aqui. E eu queria muito começar aqui com os meus amigos, com a minha família. Daqui eu vou lançar em Lisboa, no Porto, em Barcelona,
depois eu vou para São Paulo, Rio, BH. E aí vou indo. E aí vai, né? E como é que tá? E ao mesmo tempo tem a Go Writers, né? Que a gente, enfim, muitas pessoas já conhecem, mas vamos contar um pouco para os nossos ouvintes, de repente, ainda não se ligaram no Go Writers, que é algo super, super bacana, que tu já desenvolve há um bom tempo essa oficina, né? Sim, começou como uma oficina aqui em Porto Alegre, aqui, né? E depois foi crescendo e foi se transformando e hoje é uma escola de escrita criativa. E eu acredito muito na escrita a partir do autoconhecimento. Então, a gente tem desde aulas de cartas de amor, cartas de auto-amor, até como que a gente faz uma comunicação mais positiva, baseada na comunicação não violenta. Então, tem uma série de cursos e eles são sazonais. Sim. Então, agora eu estou indo para Portugal para dar aula lá. E aí vai ter aulas aqui em Lisboa e em Paris, para brasileiros, porque eu só consigo... Não tem o pós-par? Eu acho que em Portugal vai ter português, mas em Paris vai ter só brasileiros. Não vou conseguir falar em francês ainda. Para dar aula. Ainda. Porque esperança é uma coisa bonita. Exato, né? Pô, ainda mais em francês, então depois essa máscara. Dar aula de carta de amor em francês é chique. Pô, é outra coisa, né, Cris? Mas eu tenho feito mais coisas aqui em Porto Alegre, mesmo, turmas abertas aqui, e é um projeto que eu sou completamente apaixonada. Eu brinco que aquela música do Caetano foi crescendo, me absorvendo, e de repente me vi assim completamente inteiro. Não, e é algo que eu imagino, assim, pode parecer meio óbvio, mas faz todo sentido. Para ti também é super interessante, porque, claro, são diferentes públicos que estão ali contigo, né, que trazem diferentes histórias, diferentes referências, e de alguma maneira acredito que isso vai bater também no teu próprio texto, né, na tua escrita também, como é que vem esse outro lado que tu recebe essas informações de quem está ali aprendendo contigo, né? Eu aprendo o tempo inteiro. Eu preciso aprender para dar aula, eu preciso aprender para responder, eu preciso aprender para ensinar. E as pessoas, quando a dúvida de uma pessoa, eu sempre brinco, falo em voz alta a dúvida na aula, porque a dúvida de uma pessoa, às vezes, é até a minha. Com certeza. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa e fala, nossa, eu não sei, mas eu vou pensar, eu vou pesquisar e a gente conversa. E a aula que eu dou hoje é muito diferente da aula que eu comecei a dar, porque quando eu comecei a dar aula, eu nunca tinha parado para pensar no meu próprio processo criativo. Como é que eu tenho ideia? Uhum. Isso era muito fluido e eu não tinha entendido como é que é. E aí, o que eu faço na aula e convido as pessoas a fazerem é descobrir o seu próprio processo criativo, porque o que acontece é que muita gente dá um manual e aí tu vai lá e copia e não faz sentido, as pessoas se apaixonam de maneira diferente, as pessoas escrevem de maneira diferente. E acredito que tu acaba limitando também o teu próprio processo criativo, se tu segue uma regra, digamos assim. O roteiro de outra pessoa, o roteiro de outra pessoa, então acho que isso também desenvolve super interessante. Porque quando a gente vem de uma educação tradicional muito castradora, né, que não nos ensina a pensar sobre o pensamento. Então, esse é o convite de todas as aulas. As aulas são livres e sem nenhum pré-requisito. E é para repensar como é que, assim, eu tenho ideia dessa maneira, mas e tu, tem como? Uhum. A pessoa precisa se perguntar, precisa se conhecer. E ela vai descobrindo. Por isso que o material entregue em todas as aulas chama Desmanual da Escrita. Desconstruindo. Totalmente qualquer manual, assim. Que legal. E, Cris, também não tem como a gente não falar, assim, principalmente hoje em dia, em função das redes sociais, tem todo esse papel de críticos por tudo que é lado, né? Pessoas... Como é que tu trabalha isso também, não só na Go Writers, como também no teu processo nos lançamentos, né? Na tua escrita, assim, tu é uma observadora atenta também, né, nesse meio de Facebook? Como é que tu trabalha isso também para ti e também dentro da Go Writers? Eu presto muita atenção em como as pessoas se manifestam, como elas se manifestam. E o que eu fico muito impressionada é que existe uma vontade imensa de falar todo o tempo. E isso é interessantíssimo da internet, porque tu consegue chegar em qualquer pessoa, a qualquer momento. Mas as pessoas, quando elas elogiam é no privado e quando elas xingam é no público. Exato. E tem um erro num post, a pessoa vai lá e fala, tem um erro no post. Se a pessoa gosta do post, ela manda um inbox. Adorei. E por que isso? E isso é uma provocação que eu sempre coloco em aula, assim. Tu tá elogiando em público,
e tu tá xingando no... O que tá acontecendo? De que maneira tu tá usando as tuas palavras? Palavra é revolução, né? Palavra serve pra construir ponte e quebrar muro, basicamente. Com certeza. Que legal, que legal. Cris, vamos fazer o convite, então, para esse lançamento hoje. Pô, e é num lugar que é teu chão, praticamente. Tu mora ali quase, é isso, Eu Cris? amo! A Livraria Taverna é uma livraria independente que fica na Fernando Machado, bem no centro. E é muito perto da minha casa, eu vou caminhando ali. E é uma livraria de rua aberta, com acervo, um dos acervos mais interessantes do país. Olha, eu vou em muita livraria, gente, eu juro. É um dos acervos mais interessantes. Tu é uma verdadeira rata de livraria, total, gente, eu assim. vou Fica garimpando ali também. Boto no cartão de crédito e era isso. Esquece, depois vê o que acontece, né? Tem um acervo interessantíssimo, humanista e de poesia e de literatura brasileira. E tem quase todas as editoras independentes do Brasil tem a Livraria Taverna. Então, é um espaço interessante no centro da cidade. Eu sou super adepta da gente movimentar a economia local, sempre que possível. E é hoje 7 horas. 7 horas. Fernando Machado, número 370, no Centro Histórico ali. Cris Lisboa, muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer receber aqui. E não demora muito para voltar, não. Assim, faz essa turnê, depois volta, contando como é que foi, mesmo que ainda não tenha livro, porque é sempre muito interessante poder te ouvir e falar contigo. Eu que agradeço, que delícia, adoro esse programa, tô feliz. Obrigado, então. Muito obrigado, então. A gente falou então com a Cris Lisboa, que lança hoje. Esse nome eu adorei mesmo. Tem um coração que faz barulho da água. Hoje, a partir das 7 da noite, também conhecido como 19 horas, na Livraria Taverna. Obrigado mesmo. Obrigada, querida. Até mais tarde. Valeu. Meio-dia.